Gente, nós estamos partindo então para o nosso terceiro encontro, né, na nossa área, na NR 29, área essa específica da portuária. Né? No primeiro e na segunda aula, nós demos uma geral sobre tudo que seria porto, né, e todas as atividades, tipo de carga, tipo de navio, um conhecimento básico, geral, né, de alta importância, né, para os futuros técnicos que estão aí próspero, né, ao mercado de trabalho, que é uma área, como eu já falei, uma área que está abrindo suas portas. Né? Nessa terceira e quarta aula, nesse terceiro e quarto encontro nosso, nós vamos trabalhar um pouco mais com a NR 29, propriamente dita. Né? Conhecer um pouco essa comunidade que esta NR 29 atende. Né? Quem são esses trabalhadores, como agem, né, como eram, como deixaram de ser, como é agora, né, toda essa relação nós vamos bater um papo hoje para que vocês fiquem sabendo um pouco mais. Né. Eu tenho certeza que é uma atividade de trabalho que muitos de vocês estão tendo aí o primeiro encontro, né, tenho certeza disso, já que tudo era muito fechado há 10 anos atrás, né, quando começou toda essa nossa atividade aberta ao público, aberta ao Estado. Né? Como a gente já comentou, a área portuária era uma situação muito fechada, muito enclausurada, né, pelo governo federal e etc. Isso aí a gente já foi comentado. Né? Bom, o nosso primeiro slide, nós temos que dar uma corridinha hoje, né, já que a gente vai bater um papo legal, nós vamos ter a oportunidade de conhecer um pouco mais dessas classes de trabalhadores. Né? Na realidade, varia um pouco de porto para porto. Né? Hoje, aqui em Pernambuco, nós atuamos com 7 classes de trabalhadores diferentes. Né? Cada um fazendo uma atividade específica. Ou eles trabalham a bordo das embarcações, trabalham em terra, né? Trabalham na manutenção, trabalham na conferência e etc. Né? Esses trabalhadores que atuam, né, na área pública brasileira. Bom, o início de tudo, como a gente pode até fazer um paralelo a tudo isso, os trabalhadores avulsos, eles se desenvolveram de acordo com os portos. Né? Nós sabemos que naquela época as embarcações eram muito precárias, né? Viagens hoje que a gente gasta 3 dias, 4 dias a bordo, né? Naquela época, há alguns anos atrás, com aquelas embarcações carentes, demoravam meses. Né? E essa movimentação de carga era feita, o embarque ou desembarque, pela própria tripulação. Né? Algo até mesmo desumano, né? Já que eles ficavam ali 2, 3 meses a bordo de uma embarcação e ao chegar em um porto e atracar, tinham que fazer a movimentação de carga. Então surge, no meio dessa situação, né, uma nova classe de trabalhadores, né, não só aqui no Brasil, mundialmente. Né, cresce então essa nova leva de pessoas que trabalhavam especificamente no desembarque dessas cargas em troca, né, de alguns ganhos numerários para a sua sustentação. Né? Então isso veio crescendo, e hoje, essa classe de trabalhadores, ainda tão pouco conhecido pela maioria das comunidades, a maioria do povo, eles são reconhecidos, inclusive, internacionalmente. Né? Então vocês vão entender o porquê que esses trabalhadores atuam em área pública. Né? Aqui no nosso primeiro slide, nós temos 4 fotos, né? 2 basicamente antes de uma projeção, né? Uma projeção de cuidados, que antigamente esses trabalhadores eram esquecidos por todos. Né? Que vocês veem aqui a quantidade de sacos que cada um carregam. Né? Antigamente, como não existia equipamento, todo o embarque e o desembarque era feito no estilo formiguinha mesmo, né? Essas pessoas carregando esses sacos que giram em torno de 50
a 60 quilos, né? E essas duas fotos, à minha direita, mostra aqui uma atividade mais moderna, onde o embarque de sacaria pré-ligado, né, já com um sistema de equipamento está sendo feita, né? E como aqui também, ó, o uso de equipamentos, né, e de fardamento, botas, etc., hoje já muda completamente essa filosofia de trabalhadores avulsos brasileiros. Bom, quando eu falei que são reconhecidos internacionalmente, eles são reconhecidos pela OIT, Organização Internacional do Trabalho, né? Ou seja, esses trabalhadores, eles não são funcionários públicos, também não são empregados do órgão ou do porto, né? Eles têm exclusividade na atividade portuária, né? Depois de séculos fazendo essa atividade, conquistaram esse direito, né? Alguns países já estão acabando com essa classe de trabalhadores, mas aqui no Brasil ainda prescreve muito ainda a existência dessa classe de trabalhadores ainda tão desconhecidas, né? Como já falei, por todos nós. Bom, vamos entender um pouco mais, né, continuarmos, deixa eu voltar aqui, e entendermos um pouco mais sobre o trabalhador avulso. Aqui existe um ciclo, né, um ciclo de atividades, um ciclo de situações, né, onde esses trabalhadores obedecem esse ciclo. O que seria isso? Bom, tudo começa com um cliente, né? Um cliente, ele compra uma determinada carga, né, procura um agente marítimo, né, para trazer essa carga ou levar essa carga para algum canto, né? Esse agente marítimo contrata um outro segmento de empresa, que nós vamos começar a falarmos dela hoje, que seria os operadores portuários, né? Esses operadores portuários são responsáveis pela operação portuária. Inclusive nós mostramos na última aula um filme que mostra ali a operação portuária, né? Um grupo de pessoas responsáveis por todo o equipamento, por todo o controle, né? Etc. Bom, depois que esse cliente faz o acordo com o agente, esse agente contrata o operador portuário, né, que vai operar em carga pública, em cais público ou não, isso vai variar bastante. Caso ele opere em área pública, ele vai requisitar a mão de obra avulsa portuária pelo OGMO, né, que são justamente esses trabalhadores que nós estamos falando, né, que vamos, após alguns slides, falarmos mais um pouco individualmente de cada classe existente, né. Bom, o OGMO, por sua vez, detém o registro e o cadastro desses profissionais, né. Após nós recebermos a requisição da mão de obra, o pedido da mão de obra e a quantidade de trabalhadores exigidos para essa operação, seja lá embarque ou desembarque, vai depender do tipo de operação. Isso aí vocês vão ter a oportunidade de conhecer e de entender um pouco mais. Não sei se vai dar tempo para a gente passar hoje. Será um filme, né? Esse filme é bastante interessante, se não der tempo, com certeza, na nossa última aula, vocês verão esse filme e assim vocês vão juntar todas as peças. Bom, depois que requisitam, a gente vai para a escalação. Inclusive, também no último filme, nós tivemos a oportunidade de ver uma escalação de trabalhadores portuários, né? Um galpão onde ficam vários trabalhadores, né? Logicamente com uma certa organização, e é feita então a escalação desses trabalhadores, né? E cada um na sua categoria, estiva, capatazia, bloco, como a gente vai ver daqui a pouco, né? Então, esses trabalhadores são escalados, né? O próximo passo seria a realização das atividades, né? Onde depois da escalação eles vão até a sua atividade, né? Vão fazer o embarque, vão fazer a movimentação de carga, seja lá aonde for o trabalho de cada um, né? Se for estiva, vai a bordo, capatazia, vai trabalhar em terra e etc.